A senhora diz de alguns órgãos que ficam calados a respeito de algumas atividades vossas. A senhora tem uma ação contra alguns órgãos de comunicação, contra o Diário, contra o Pinga Fogo, por exemplo. A senhora sofreu retaliações desses grupos, por exemplo, em não divulgar algumas ações, alguns trabalhos, alguns projetos vossos? Lamentavelmente, isso acontece ainda hoje, porque não foi só por causa da luta da TCC, mas na verdade outros processos de desvio de dinheiro público que envolveram aqui, no caso do laptops, no caso do desvio de pagamento de salário a funcionários, em que hoje os dois vereadores já estão condenados em primeiro e em segundo grau. Eu entendo até que sem retorno, mesmo que chegue ao Supremo Tribunal Federal, a condenação será mantida porque está amplamente provado, e tudo isso trouxe uma séria perseguição ao ponto deles formarem uma quadrilha e criarem uma denúncia falsa contra mim. Foi lamentável porque estava a 3 dias da eleição de candidata a deputada com uma chance de ser eleita, e lógico, foi um balde de água fria, porque a denúncia parecia verdade, né? E é logicamente que depois de um ano eu consegui comprovar tudo, mas os órgãos de imprensa se negaram até hoje a desfalar, e por isso eu processei. Eu não quero nada dos órgãos de imprensa, apenas gostaria que eles desfalassem as mentiras que eles contaram. Pelo menos. E nesse interim, como nós estamos discutindo judicialmente, a imprensa se cala, né? E às vezes até usa, por exemplo, eu vou citar o nome, né? O Diário, um jornal grande, ele coloca a matéria porque é importante, porque é uma matéria que eu estou trabalhando, mas não coloca o nome da vereadora. E aí é extremamente injusto, eu acho que até indevido. Eles deveriam então não colocar a matéria. Mas eles se beneficiam da matéria que eu gero como vereadora e não citam o nome. Não acredita a autoria. É bem típico. Vereadora, a ação na justiça que pede a devolução do dinheiro que foi gasto com a verba de gabinete na gestão passada. Como é que está esse caso? Como é que a senhora está vendo essa ação? Na verdade, essa é uma ação totalmente injusta. Eu vou dizer assim, até o vereador mais malandro ou corrupto que houvesse aqui na Câmara, já que alguns processos mostraram que existia, eles também não devem essa ação. Por quê? Porque ninguém recebia R$1 desse dinheiro. E realmente foi apenas o nome de uma lei, em vez dela ser um projeto de lei ordinária, foi um projeto de resolução, de lei de resolução, um tipo de lei. E como a Constituição previa que deveria ser o nome inverso, eles deram a lei como não válida e por isso abriram esse débito para os vereadores. Tanto que mesmo 7 vereadores que tiveram pela promotoria algumas das utilizações tidas como indevidas, foi parar no Supremo Tribunal Federal o processo, eles disseram que não era, digamos assim, que não era indevido aquele gasto. Então, é bem inadmissível essa ação, mas ela está tramitando, está no Supremo Tribunal Federal e nós não sabemos qual será a decisão. Ao se manter uma condenação, é injusta para todos, até para o vereador que fosse malandro, ela é injusta, porque na verdade é como se hoje nós temos as despesas de telefone, de papel, das pessoas que trabalham aqui, pagas na forma de uma lei. Aquilo acontecia da mesma forma, não vinha o dinheiro para o vereador. Muitas pessoas pensam que o dinheiro vinha para o vereador, ele não vinha. E só era acreditada de uma outra forma, com o nome de uma outra lei. Então, não muda nada, o município não foi lesado em nenhum centavo com essa lei, mas existiu o processo, existiu a condenação e está aí vendo agora o que o Supremo vai decidir sobre isso. Perfeito. Vereadora, o ano de 2010, a senhora acha que tivemos algumas melhorias aqui no Legislativo e no Executivo que refletiram em forma de benefícios para a população esse ano de 2010? Como a senhora analisa? Eu acho que no campo político está havendo um crescimento, muitas ações erradas estão ficando aparentes. Não é que elas não existiam, elas simplesmente estavam encobertas. Eu acho que isso tem trazido um ganho para a população, no sentido de realmente
trazer às claras o que vem acontecendo, e são ações da promotoria, igual agora do GAECO, isso é importante. Também nós temos ganho algumas vitórias com relação às coisas que estavam erradas, por exemplo, a abertura da licitação, quem sabe a retomada do serviço de água da Sanepar. Se for corretamente implantado, a população poderia ter um ganho, uma economia, né, na taxa de esgoto, principalmente, que é um absurdo cobrado em Maringá. E eu creio que tudo isso tem sido um processo doloroso, mas importante para que na política as coisas sejam levadas mais a sério. Aqui na Câmara, imagina, se nós economizamos 3,5 milhões em 2009, e em 2010 talvez vai chegar em torno de 3 milhões de reais, e nós entendemos que poderia ser bem mais ainda dentro dessa nossa proposta. Imagine quanto dinheiro não foi desperdiçado nesses anos anteriores, né? E é o dinheiro que o cidadão paga aí no imposto, né? Tira do seu bolso e vem para cá. Então eu acho que nós crescemos e ainda temos que avançar mais para realmente... Às vezes eu sou questionada, vereadora, mas é assim, todo lugar é assim, tem um monte de cargo, tem assim, porque é público, é caro, não é assim, né? Se a gente levasse a sério a Câmara, a Prefeitura, como é a nossa casa, a população ia ganhar muito. E poderia ser assim, né? Se nós tivéssemos pelo menos metade dos políticos que quisessem agir correto. Vereadora, muito grato pela entrevista ao site Manchete, e a gente deseja sucesso na sua candidatura à presidência da Câmara. Obrigada. Valeu.